Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe você nesta manhã. Te dê muita graça e muita paz. Então, estamos aqui, buscando a Deus pelas manhãs para falarmos, da palavra de Deus, palavra que Deus tem falado conosco pelas manhãs. A pergunta que se encontra em Joel, capítulo 2, versículo 17, bem no final, é uma pergunta muito séria. Onde está o teu Deus? Né? Então, essa pergunta é uma pergunta bem atualizada e num momento bem crítico, bem difícil para a nossa nação brasileira. Onde está o teu Deus? Nós estamos vivendo dias difíceis e ontem eu fiz uma pergunta a um amigo perguntando como está o Brasil. E ele me respondeu: o Brasil está num silêncio total. Foi um período muito difícil, de domingo para segunda, um grande silêncio. Bocas se fechando, pessoas sem entender muito o que estava acontecendo e continua em confusão. Então, apareceu um cristão no Facebook perguntando: que silêncio é este? Nem o presidente, nem as autoridades se manifestam? Era a pergunta dele. Por que o silêncio? Ainda ontem, vi muitas manifestações diversas de caminhoneiros e etc. E um pastor amigo me enviou um vídeo onde um grupo do outro lado, do grupo do presidente eleito, saqueiam mercados, e tomam tudo e saem correndo com as coisas nas mãos. E vandalismos começaram a acontecer e criminosos dizendo: agora nós somos donos do pedaço. Quem tiver arma daqui para frente será só bandido. Polícia que portar arma irá morrer. E então sai um outro grupo dizendo: queremos o fim da polícia militar. E por aí vai. Dias sombrios, dias de trevas, E eu falei sobre isso no estudo passado. Dias de trevas estão por vir, Mas por que isso aconteceu, Por que isso está acontecendo? Há uma interrogação na cabeça de muitos. O que está por vir, por que isso está acontecendo, como chegou a isto. Mas na segunda epístola de Pedro, diz assim: houve também entre o povo falsos profetas, como vos haverá também falsos mestres, os quais introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Então, os nossos mestres, os nossos ensinadores trocaram a bandeira celestial pela bandeira terrena. Deixaram de falar do grande Jesus para falar de homens, e aí então trocaram as verdades em heresias, as verdades de Deus em heresias, e vestiram camisas que não deveriam vestir e não calçaram o sapato do evangelho da paz. Não ensinaram o que deveriam ensinar, e o momento é triste, sombrio, e as pessoas estão buscando solução por todas as partes, Mas essas coisas só aconteceram porque Deus permitiu. E nesse intervalo, nesse pequeno intervalo, já começam a se unir as forças para destruírem a América Latina. Já há reuniões programadas para destruírem a América Latina. Já há projetos para criar mais gastos públicos para satisfazerem aqueles que fizeram o presidente eleito chegar ao poder.
E o povo continua sofrendo, confuso, sem entender onde correr, o que fazer, onde ir. Donos de propriedades temem perder as suas propriedades, né? E as famílias estão correndo riscos agora dentro das casas, já não há mais segurança. O povo, né, que ouviu muitos jargões de pastores, de mestres da palavra de Deus que trocaram os seus sermões por sermões, por discursos políticos, agora este povo teme o que está por vir, teme chegar a comer cachorro, e isso ainda não é o pior, porque no passado mães cozinharam e cozeram filhos e comeram seus filhos. Então a situação se torna situação caótica, porque o povo se afastou, o povo que deveria buscar a Deus se afastou de Deus, e os líderes que deveriam colocar este povo na presença de Deus se afastaram de Deus. Mas a grande esperança que temos é que ainda há tempo. Ainda há tempo, como diz nesse mesmo capítulo de Joel 2, que Deus convida o povo a voltar a Ele, a buscar a Ele, a se jogar nos pés dele, e diz: voltai a mim, e eu voltarei a vós, eu abençoarei a vós. Chorem, sacerdotes, chorem, ministros no altar, arrependam-se do que fizeram. Chorem os pais, chorem as mães, chorem os filhinhos, agarrem os seus bebês, voltem ao templo e se misturem ali em adoração, em busca a Deus. E a promessa de Deus que, havendo isso, Deus não destruirá o seu povo, Deus poupará o seu povo. Tem um verso muito interessante em Isaías 65:8, que diz: assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas, e os homens dizem: não o destruas, ainda há alguma coisa boa nele. Assim diz o Senhor: farei por amor dos meus servos e não destruirei, porque eu amo os meus servos, eu não destruirei a todos. A situação é difícil, a situação é terrível, a situação parece desesperançosa, mas nós temos a nossa esperança em Deus. A promessa de Deus é que, se nos jogarmos aos seus pés, se buscarmos a Ele como igreja do Senhor Jesus, esse suco que ainda existe no meio do povo, se ele estiver ligado a um cacho de uva que está ligado à videira, Deus não destruirá, Deus ouvirá o nosso clamor, Deus fará a diferença. Então devemos primeiro correr para Deus. Eu não sou contra as pessoas irem para as ruas manifestar o seu descontentamento com corrupção, com coisas que estão acontecendo, mas primeiro a Deus, voltemos a Deus, voltemos àquele que pode nos dar a vitória, aquele que poupa a nossa vida, aquele que poupa a nossa alma do fogo do inferno. Precisamos de Deus na nossa causa, precisamos de que Deus seja o nosso primeiro assunto nas nossas famílias. Deixemos isso de lado e voltemos a buscar a Deus, deixemos os interesses próprios e voltemos a buscar a Deus, e Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então o convite é: voltem-se a Deus, voltem-se a buscar a Deus, e Deus ouvirá o nosso clamor. E quando você fizer isso, você terá a resposta para esta pergunta: onde está o teu Deus? Você poderá dizer: o meu Deus está no céu, honrado, glorificado, e este Deus está no meio do seu povo e fará tudo o quanto lhe agrada. Deus é o nosso Deus, o nosso Salvador. Busquemos a Ele no nome de Jesus. Seja abençoado e volte-se para Deus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe e abençoe a tua família, em nome de Jesus.